uma das coisas que a gente falou sobre questão de liberdades civis, falamos de população, então acabei não citando, é a restrição das migrações campo-cidade, né? A China, ela por muito tempo, ela primeiro montou a estrutura urbana para depois autorizar a população rural a vir para a cidade. Inclusive, se depois você botar no YouTube aí mesmo, cidades fantasmas chinesas, você vai ver umas coisas bizarras. Monta uma estrutura numa cidade de 500 mil habitantes, 1 milhão de habitantes, tudo vazio, metrô em teste, as coisas com tapume na rua e tal. E aí, quando o governo acha que é bom você ter esse processo de migração do campo para a cidade, aí sim ele autoriza. Claro que com isso hoje há uma certa flexibilidade, mas é de se estranhar que a China em 2012 ela atingiu 50% de população urbana, 50% mais bolinha, enfim, maior parte de população urbana do que rural, e até hoje em 2023 o dado continua sendo 52, 53, alguma coisa do tipo. O dado oficial que temos, né? Mas a China daqui a pouco, daqui a um mês, brota com dado aí de 68, enfim, são aquelas coisas que a gente mencionou antes. E tem uma história curiosa sobre isso, inclusive, de uma aluna minha, uma vez, muitos anos atrás, que eu tava falando isso, ela era chinesa mesmo, não era nem filha de chinês, neta e tal. Ela tinha até sotaque e tal. Eu já morava aqui no Brasil há um tempo. E aí eu tava falando sobre isso, sobre migração campo-cidade. Ela levantou o dedo, ela era bem quietinha assim. Quando ela levantou o dedo, eu falei, falei alguma merda, né? Ela vai me corrigir. Aí ela levantou o dedo e falou, professor, sobre isso que você tava dizendo aí, eu queria só dizer uma coisa. Eu visito a China de 6 em 6 meses. Sempre tem férias no meio do ano, no fim do ano, a gente vai com a família e tal, porque a minha família toda é da China. E essa coisa do campo-cidade, ela me chamava atenção, porque sempre que eu ia para a China, como as liberdades não são tão abertas, a internet e tudo mais, as pessoas, as meninas, meninos da minha idade, perguntavam muito sobre o Brasil quando eu ia a Xangai, que é onde está a maioria dos meus familiares. Mas a família da minha mãe era de uma cidade no interior, ela citou lá o nome, mas eu não vou me lembrar agora, que era uma cidade mais, assim, com uma indústria mais tradicional, com uma área rural próxima e tal, uma área mais do interior. E que era uma dessas áreas que você precisava dessa autorização, desse visto interno para ir para a cidade. Ela falou que eles conseguiram uma autorização para visitar a família nessa área, depois de um tempão. E aí ela falou, agora, e tava assim, logo depois do meio do ano, papo de um mês, assim, ela falou, pô, foi agora, isso me espantou muito, porque eu achava, cara, quando eu piso lá em Xangai, o pessoal fica me perguntando pra caramba sobre o Brasil, tipo, é verdade isso, é assim mesmo, pode isso mesmo, pode aquilo mesmo, querendo confirmar uma Tem um podcast lá chamado Atualize-se, no Brasil? Não, era muitos anos atrás. E aí o que acontece? Ela falou, quando eu fui pra cidade do interior, eu achava que o pessoal ia enlouquecer perguntando do Brasil, e era uma cidade, papo assim, de 100 quilômetros para dentro do interior, né? Sim. Não era como, sei lá, aqui do Rio de Janeiro, onde a gente está falando, daqui para Petrópolis ou algo assim, Teresópolis, sei lá, algo próximo disso. E ela falou, as meninas da minha idade, elas queriam saber como era Xangai. Surreal, e não como era o Brasil, porque elas não tinham alcance para ter curiosidade sobre o Brasil. Porque pro interior, então acho que isso reforça aquela visão de Chinas, né? No plural. Você tem as EEs, né, as áreas abertas, cidades que hoje já são quase que plenamente capitalistas, que cultuam o consumo. Tava vendo um dia desse uma escultura de um piloto de Fórmula 1 saindo do chão assim, segurando um Porsche, que é uma marca alemã de carros, né? Muitos devem conhecer aí. Quer dizer, então, essa coisa do capitalismo, ela está presente, muito presente, onde foi conveniente para a China fazer essa abertura para o seu desenvolvimento. Mas isso não quer dizer que lá no interior o pessoal está vendo a cor do dinheiro ou as aberturas mínimas necessárias ali para você ter esse consumo se desenvolvendo. Você falou...